Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que me segue. Quem me segue já sabe que nós temos esse momento especial aqui, né? Notícias que eu preparo com muito carinho, fazendo pesquisa, fazendo a locução, até revisão eu faço aqui. Um abraço a todos. Edição de terça-feira, 3 de setembro de 2024 do Web Jornal do Paulo Maciel. Vale dizer que setembro é o 9º mês do ano, hein, com 30 dias. No mês de setembro há o feriado nacional do dia 7, sábado, dia da independência do Brasil. Este sábado, hein? É o mês da Bíblia e temos vários santos de grande devoção dos católicos. São Gregório Magno, dia 3, Natividade de Nossa Senhora, dia 8, São João Crisóstomo, Exaltação da Santa Cruz, Nossa Senhora das Dores, São Cornélio e São Cipriano, São Roberto Belarmino, São Januário, São Mateus Apóstolo, São Cosme e Damião, o santo das balinhas para as crianças, né? Tornou-se tradição entregar balas para crianças. São Vicente de Paulo, tem São Venceslau, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São Jerônimo também. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro e a primavera começará no dia 22 às 9h44. Então, faltando aí menos de 20 dias para a chegada da primavera. Vamos a outras informações deste dia 3 de setembro. A fase da lua nova começou no dia 2. Estão se passando 247 dias do ano, faltando 119 dias para terminar 2024, neste ano bissexto, que tem um dia a mais, já foi cumprido no mês de fevereiro. Estamos na 22ª semana do tempo comum da Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos de devoção no dia 3, Santo Aristeu, São Gregório Magno, Santa Basilissa. E no mundo secular é dia do guarda civil, é dia nacional do biólogo, é dia das organizações populares. Agora temos aqui algumas manchetes que eu quero passar para vocês, manchetes que são notícias. Acaba o cargo especial petista criado para o Rio Grande do Sul. Assassinato de vereador comove governador Lindenberg e repercute no Espírito Santo. Esse assassinato horroroso que aconteceu na região noroeste do estado capixaba. Semana Brasil de Lojistas é realizada no mês da pátria. Dinamite encontrada por morador em pleno terreno em Vila Velha leva a polícia a investigar o caso. Olha, tem que investigar mesmo. Como é que essa dinamite foi parar lá? Polícia Civil investiga o encontro de explosivos, então. Acidente deixa 5 mortos da mesma família no Espírito Santo. Olha, outro fato comovente deste Web Jornal do Paulo Maciel, gente. Cavalo surge no trânsito de ponte na região metropolitana capixaba. Confira resultados da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol e classificação. Executivo do Telegram, Pavel Durov, fica livre na França após o pagamento. Olha só o pagamento de quanto? Vocês imaginam? 30 milhões de reais. E o X, hein? O antigo Twitter, fica ou não fica no Brasil? Nos últimos dias há uma confusão de analistas, opiniões, notícias. Não tá fácil. Igreja Católica vivencia a 22ª semana do tempo comum. Vamos agora à espiritualidade. Não podemos esquecer da espiritualidade. Terça-feira, dia 3, é dia de missa, conforme acontece diariamente às 19 horas, na Catedral de Colatina. A celebração eucarística é presidida por um dos padres locais.
o pároco, Padre José Valdeci Romão, ou o vigário paroquial, Padre David José Langa Lopes. Se você quiser mais informação, quer se certificar, então ligue para 2102-5010 ou vá à Secretaria Paroquial, que funciona na entrada da Catedral do lado direito. Temos aqui também dados sobre a Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, que funciona na zona urbana de Colatina, no bairro São Vicente, e é onde fica também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro vizinho, bairro São Judas Tadeu. O telefone é 3722-6249. Olha, o mosteiro oficia missa diariamente, às 7 horas. E nos domingos, às 8 horas. Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, o bairro mais importante demográfica e economicamente de Colatina. Tem um telefone aqui, 99507-2251. Para você saber de horário de missa, saber como colocar missa de 7º dia, missa de um mês, como colocar intenções. Então, por isso eu passo sempre o telefone. E meu segundo município é Vila Velha, onde estive nos últimos dias. Vila Velha tem o Santuário Divino do Espírito Santo na zona urbana central. O telefone fixo é 3329-1266. E tem o WhatsApp 99985-3558. Agora é hora de falar para os desocupados. Você está desocupado? Porque quer ou não encontrou um emprego? Olha aí, o Cine é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados, dos desempregados, fazendo a ponte entre a corporação que necessita dos operários e aquele que está querendo ser fichado numa firma, né? Faz a ligação desses dois entes. O Cine de Colatina fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. O telefone é 3721-7102. Agora tem aqui a previsão de tempo. Atenção, para esta terça-feira, dia 3 de setembro, o INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, prevê que o tempo seguirá aberto em todo o estado, sem chuva. A umidade relativa do ar ficará abaixo de 30% à tarde no oeste capixaba, podendo cair para menos de 20%. A temperatura do ar diminui no trecho sudeste espírito-santense. A Grande Vitória fica com temperaturas variando entre 15 e 31 graus Celsius. Agora eu quero falar para vocês de Campeonato Brasileiro. Vamos ver a tabela aí? 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol. Jogos válidos pela primeira divisão, realizados no sábado, dia 31 de agosto e 1º de setembro. Vamos lá? No sábado, o Cuiabá venceu o Criciúma por 2-1 e o Botafogo derrotou o Fortaleza por 2-0. No domingo, dia 1º de setembro, o Cruzeiro derrotou o Atlético Goianiense por 3-1. O Grêmio perdeu por 3-2 para o Atlético Mineiro. O Corinthians, por sua vez, venceu o Flamengo por 2-1. O Atlético Paranaense perdeu de 2-0 para o Verdão, para o Palmeiras. O Fluminense derrotou o São Paulo Futebol Clube por 2-0. O Juventude levou a pior, perdeu de 3-1 para o Internacional. Já o Red Bull Bragantino derrotou o Bahia por 2-1. E o Vasco da Gama venceu o Vitória por 1-0. Vamos ver a classificação, como é que está? Está a fim de saber? Houve mudança, hein? Porque o Fortaleza estava liderando, agora não está mais. O Botafogo voltou à liderança da Série A com 50 pontos ganhos. O Fortaleza é o vice-líder com 48, enquanto o terceiro lugar cabe ao Palmeiras com 47. Já o Flamengo está na quarta colocação com os mesmos
os mesmos 44 pontos anteriores. Olha aí, os mesmos 40, é isso mesmo, o Flamengo está, é isso mesmo, o Flamengo está na quarta colocação, é porque ele perdeu, né? Gente, perdeu os mesmos 44 pontos, não saiu desse número. O que aconteceu com o Flamengo, hein? O que aconteceu com o Flamengo? Mas tá bom, tá na quarta colocação, ainda tem tempo para modificar. O Cruzeiro está em quinto lugar com 41 pontos, enquanto São Paulo Futebol Clube, São Paulo encontra-se na sexta colocação, também com 41 pontos. Ok? Então, é importante a gente passar essas informações, porque tem muitos seguidores meus que são futebolistas, são esportistas, e querem saber como é que está a situação do futebol. Vamos lá, então, agora vamos passar para algumas notícias diversas. Eu quero falar sobre essa notícia que chamou muita atenção no fim de semana. Eu mesmo estava na Grande Vitória e fiquei sabendo dessa informação e quero passar para vocês. Vamos lá. É uma notícia que preocupa a gente. Dinamite encontrada por morador em seu terreno em Vila Velha. 5 bananas de dinamite foram encontradas por um morador do município de Vila Velha. Os artefatos haviam sido jogados no terreno do homem. Ele comunicou à polícia que enviou o esquadrão antibombas. Os explosivos foram detonados, um de cada vez, de forma segura para todos. Olha, eu tenho aqui mais alguns detalhes sobre essa notícia. Deixa eu ver aqui. Informação da polícia, né? Porque, já pensou? Explosivo, gente. Não é fácil, hein? Explosivo dentro do seu quintal. Hein? A polícia investiga o encontro de explosivos em Vila Velha. O caso do descarte de explosivos no terreno de um morador do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, repercutiu nos últimos dias. Tratam-se de artefatos industrializados utilizados em mineradoras para detonar rochas. Os objetos foram deixados no local e agora são investigados pela Polícia Civil. A equipe especializada da polícia explodiu as bombas de forma segura. Esse caso se deu no último dia 30 de agosto de 2024, sexta-feira. Agora, outro fato que repercute: assassinato de vereador comove governador Lindenberg, no Espírito Santo. O vereador Leomar Casotti Mandato foi vítima de homicídio quando se preparava para um evento político no município de Governador Lindenberg. Ele estava adesivando veículos para a campanha numa fazenda, ocasião em que uma dupla chegou de motocicleta e cometeu o assassinato. Leomar era candidato à reeleição e foi morto a tiros, não sendo descoberta imediatamente a motivação do crime. A polícia investiga o caso e não descarta nenhuma hipótese. O homicídio do político comoveu a comunidade do município interiorano do Noroeste Capixaba. O cadáver foi encaminhado para o Serviço Médico Legal SML de Colatina, também no Noroeste Capixaba. O sepultamento foi agendado para ocorrer no dia 31 de agosto. Olha, lamentável, né? Um assassinato em pleno início da campanha política, praticamente. Agora vamos a outra notícia. Acidente deixa 5 mortos da mesma família no Espírito Santo. Olha, são notícias tristes que a gente passa aqui, mas temos que fazer isso. É a nossa função informar. Um acidente de trânsito no município de Fundão, na Grande Vitória, Espírito Santo, resultou na morte de 5 pessoas da mesma família: pai, mãe, filha e 2 netos. Houve uma colisão frontal de 2 veículos de passeio no fim da madrugada de 31 de agosto de 2024, sábado. A mãe conduzia o automóvel. A causa pode ter sido um mal súbito ou sono, pois a família fazia uma viagem longa do município de Coronel Fabriciano, no estado de Minas Gerais, para Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo.
A ocorrência se deu no quilômetro 230 da BR-101. As crianças tinham 2 e 8 anos. E estavam nas cadeirinhas, os adultos com cinto de segurança. Mesmo assim, isso não impediu o problema do acidente, o problema grave com a morte de todos. Os defuntos foram transportados para o Departamento Médico Legal DML de Vitória, a fim de serem liberados para sepultamento em Timóteo, município do estado de Minas Gerais. Eu quero enviar aqui meus pêsames à família que ficou, né? Minha Nossa Senhora, não é fácil sepultar uma pessoa da família, imagine 5. Então, familiares enlutados, nossos sentimentos. Que Deus tenha recebido essas almas. Festival de Inverno no fim da estação na Serra. Olha, um festival de inverno foi realizado no bairro Valparaíso, no município da Serra, no Espírito Santo, de 30 de agosto até 1º de setembro, no último domingo, a pouco mais de 20 dias do fim da estação. A entrada foi gratuita, atraindo muitas famílias para curtir as atrações. Cavalo surge no trânsito de ponte na região metropolitana do Espírito Santo. Um cavalo foi avistado recentemente na segunda ponte que liga Vitória a Cariacica ou Vitória a Vila Velha. O trânsito ficou lento e um motorista filmou a cena e passou para as mídias. O equino andava bem devagar, exigindo a redução de velocidade dos motoristas. Especialistas recomendam, além da redução da velocidade, quando houver um animal na pista, manter uma distância adequada do bicho e não usar farol alto, a fim de não assustá-lo. O veículo, o veículo que filmou não foi atingido, graças a Deus. Né? O pessoal que estava no veículo que filmou não foi atingido, certamente que eles foram guiando o carro vagarosamente até que o animal saísse da pista. Que temos mais aqui? Deixa eu ver se tenho mais informação. Sim, tem essa notícia aqui. Indivíduo ferido entra em escola cariaciquense. Um homem ferido a bala entrou numa escola do bairro Vila Independência, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, correndo de traficantes. Ele estava sangrando e assustou os alunos e funcionários. O ferido era um usuário de drogas e foi roubado por traficantes que também queriam matá-lo, além de terem levado seu telefone celular. A polícia compareceu e encaminhou o indivíduo para a unidade de saúde. Uma nota internacional agora, olha o que está acontecendo, gente. Bilionário livre na França após pagar fiança. O CEO, executivo, é o mesmo que executivo. Quando você ouvir falar em CEO, é um executivo. Eles inventam palavras estrangeiras para piorarem as coisas para quem está lendo. Não é? CEO. O executivo do aplicativo Telegram, Pavel Durov, de 39 anos, está livre na França após o pagamento de uma fiança de 30 milhões de reais. Ele é russo, mas tem também a cidadania francesa. Pavel Durov havia sido detido por várias suspeitas de irregularidades. A sede da empresa do bilionário fica hoje nos Emirados Árabes Unidos, onde há mais liberdade para negócios. O pessoal vai para lá, porque lá não tem essas perseguições, essas investigações que existem em vários países comandados pela esquerda política, né? Então o pessoal vai investir lá nos Emirados Árabes Unidos, lá em Dubai, né? Leva o dinheiro para lá onde está mais seguro. E o X, falar em bilionário, no caso aqui do Telegram, agora vamos falar do X, o antigo Twitter. O X fica ou não fica no Brasil? O X é do Elon Musk. Vamos ver aqui, um imbróglio acontece há vários dias após decisões de um ministro do Supremo Tribunal Federal a respeito da empresa X, antigo Twitter. Em mídias diversas, saem informações desencontradas, umas falando do encerramento
das atividades do X no Brasil, outras colocando a medida em dúvida. A repercussão ocorre por causa de atos do ministro A. de Moraes. Eu vi notícia falando que não ia sair, depois que ia sair sim, depois parece que houve uma volta atrás de uma notícia. Então, na verdade, eu ainda estou confuso mesmo com todas as minhas pesquisas. Nota de desfazimento. Acaba cargo especial para o Rio Grande do Sul, instituído pelo governo petista. Então foi dado fim ao cargo especial criado pela gestão do PT, o Partido dos Trabalhadores, em sua nova era no Planalto para cuidar das enchentes do Rio Grande do Sul. Analistas entendem que não houve eficácia e mais pareceu uma interferência na autonomia do governo gaúcho. Aliás, a gestão federal petista quis, de forma atabalhoada, importar até o arroz por causa das chuvas e deu tudo errado. Houve denúncia de fraude no processo e, ao que parece, o arroubo cessou. E o que se vê é que não faltou arroz conforme os próprios risicultores garantiam, pois a safra foi colhida antes das intempéries. Nota comercial da Independência. A Semana Brasil, que foi bastante incentivada na época do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, está sendo realizada por alguns comerciantes e empresários em suas lojas Brasil afora. Há estabelecimentos que prometem descontos consideráveis nas mercadorias. A campanha para comemorar a independência do Brasil, cuja data festiva é 7 de setembro, sábado. Nota agrícola. A maior feira agropecuária a céu aberto do Rio Grande do Sul aconteceu nos últimos dias. O evento em Porto Alegre, a capital gaúcha, ajuda a recuperar a economia local após as fortes enchentes que causaram inúmeros danos ao povo de todo o estado. Animais curiosos, principalmente equinos, chamaram a atenção dos frequentadores desta feira no estado do Rio Grande do Sul. Parabéns aí aos realizadores, aos organizadores desta feira, e que dê tudo certo, que os agricultores consigam suplantar os problemas, assim como os demais moradores. Igreja Católica Apostólica Romana vivencia a 22ª semana do Tempo Comum. Eu participei de uma missa, eu fui assistir a uma missa na Praia da Costa, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Foi o padre João Toso que presidiu a celebração. Vamos à informação então? O padre João Toso foi o presidente da celebração eucarística das 17h30 na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Praia da Costa, no município de Vila Velha, no Espírito Santo, em 31 de agosto de 2024, sábado. A liturgia foi a dominical, iniciando a 22ª semana do Tempo Comum. O sacerdote disse na homilia que a lei de Deus não muda e se resume em amar a Deus e ao próximo. Fazendo isso, o cristão certamente cumprirá também o restante dos 10 mandamentos bíblicos. Quem ama não rouba, não pratica adultério, não peca contra a castidade, enfim, segue os preceitos chaves do catolicismo. Enfatizou que Jesus deixou os mandamentos para que nós os cumpríssemos. Ou seja, não é só ouvir, mas praticar, vivenciá-los. É preciso ouvir a palavra de Deus e verificar o que ela diz para cada um de nós. O presbítero alertou sobre a dureza do coração dos fariseus no tempo de Cristo e, reportando-se aos dias atuais, criticou os fiéis que vão à missa apenas para observar os outros, sem prestar atenção na liturgia e nos ritos. No Evangelho, Jesus chama de hipócritas os que louvam a Deus somente com os lábios, mas não agem com amor e misericórdia. Ter zelo pelas Escrituras e praticar o amor são orientações para ter um bom comportamento cristão. Isso, um dia, na nossa morte, será cobrado por Deus. Então, vamos ouvir a palavra e praticá-la. Vamos agora ao mercado de café e mercado financeiro.
no fechamento dos negócios, dia 2 de setembro de 2024, segunda-feira. Fechamento do produto mais importante do Espírito Santo, o café, a saca de 60 quilos, é o vegetal em grão, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.390, Arábica Bebida Rio, R$ 1.148, Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 1.364. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,3%, mas cotado ainda bem alto, hein? R$ 5,61. A Bolsa de Valores, o índice Ibovespa em São Paulo, fechou em baixa de 0,8% a 134.906 pontos. Notas policiais. Olha essa notícia: assassinato em plena segunda-feira na Grande Vitória, no Espírito Santo. Nem no início da semana, no primeiro dia útil da semana, há sossego na criminalidade. Meu Deus, no bairro Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha, um jovem de 18 anos de idade foi baleado em frente a um supermercado. O autor do crime estava numa motocicleta. O baleado não resistiu aos ferimentos e morreu. O cadáver foi encaminhado ao Departamento Médico Legal DML de Vitória. Não se sabe a motivação do crime. A Guarda Civil Municipal vilavelhense e a Polícia Civil intensificaram as ações nessa data do homicídio, dia 2 de setembro de 2024. Jovem envolvido em ocorrência com PM tem morte cerebral. Um adolescente envolvido numa ocorrência com a Polícia Militar teve morte cerebral confirmada. A polícia informa que as diligências tinham relação com o tráfico de entorpecentes. O caso se deu no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. A família do adolescente contratou um advogado para defender a sua versão sobre os fatos ocorridos. Registrado incêndio em bairro importante de Vila Velha. O incêndio foi registrado na noite de segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, no bairro Praia da Costa, no município de Vila Velha, na Grande Vitória, no Espírito Santo. Não foi divulgada inicialmente a causa do sinistro, mas, além dos bombeiros, até o SAMU foi para o local. Idosa ferida em ataque de cão na Serra. Uma idosa voltava da feira no bairro Serra Dourada 2, na Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, recentemente, e foi mordida por um cão de rua, gente. Olha só, meu Deus do céu, é difícil, né? Pessoa ser atacada por um animal solto na rua, um animal bravo. Puxa vida, e ainda mais uma idosa, né? Não tem nem como se defender. Até o mais novo não tem, imagine uma pessoa idosa. O cão, aparentemente, é um animal de rua. Foi atacada por um cão e não se sabe quem é o dono, né? Então, estão comentando que é um animal de rua, mas se é um animal de rua, alguém o deixou na rua. Aí que está o negócio. Então essa lei aí sobre animais, ela não está surtindo efeito algum. As pessoas largam mesmo e não vão descobrir, é muito difícil, né? Então nenhum morador, inclusive, quis falar sobre o assunto. A mulher, depois de medicada, está em casa, passa bem e defende o controle da situação, mesmo tendo afeição por bichos. 25 mil animais podem estar nas ruas serranas, segundo estimativas divulgadas. Eu acho um número muito alto, mas foi a divulgação que eu ouvi. 70 mil capixabas, olha essa notícia interessante, utilizam energia fotovoltaica. Muitos capixabas já estão optando pela energia solar com a instalação de placas fotovoltaicas no telhado de suas residências. Mais de 70 mil espírito-santenses
estão utilizando atualmente a energia proporcionada pelos raios do sol. Especialistas dizem, no entanto, que é preciso tomar os devidos cuidados para sustentar os materiais. No Recife, em Pernambuco, uma estrutura de telhado caiu recentemente e a suspeita é justamente a instalação de placas fotovoltaicas. Olha, uma notícia que chama a atenção: prorrogado o prazo para acabar com unidade de custódia psiquiátrica. São pessoas que cometeram algum tipo de crime e têm transtornos mentais. 35 pacientes permanecem internados na unidade de custódia e atendimento psiquiátrico no município de Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. O fim do prazo para acabar com esse tipo de unidade, que terminaria agora, foi prorrogado para novembro deste ano de 2024. Até lá, todas as unidades semelhantes deverão ser fechadas definitivamente. Em abril, repórteres capixabas puderam entrar e ver pessoas com esquizofrenia e bipolaridade, por exemplo, que cometeram crimes e estavam internadas no estabelecimento. O paciente mais antigo chegou ao local em 1979. A Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, passa a administrar o antigo manicômio, que receberá um novo nome. E tem prazo, então, até novembro para acabar. O mais ideal é que a sociedade esteja protegida, né? Porque são pessoas que têm transtornos nas faculdades mentais e cometeram crimes. Então, é preciso ser tratados, mas a sociedade também deve ser protegida. Aqui temos uma nota sobre conjuntivite. Os casos de conjuntivite costumam aumentar na estação do inverno, na qual vivemos atualmente. O clima frio favorece a proliferação dos vírus e bactérias. Os oftalmologistas não recomendam coçar os olhos em casos de sintomas. É preciso lavar bem as mãos quando levá-las aos olhos. O ideal é manter a lubrificação dos olhos sob a recomendação de um profissional especialista. Olha, essa notícia que eu estou pesquisando aqui não é muito positiva. Mas nós temos que falar, nós que somos responsáveis, que não queremos pecar pelo crime, pelo pecado de omissão. Acaba sendo um crime a omissão, né? Você vê uma coisa errada e não fala. Então, mesmo se não for totalmente errada, pode ser reparada. Então, olha aí, imposto de valor agregado, IVA, do Brasil pode ser o maior do mundo, 28%. Tema discutido em vários setores neste ano de 2024 e também em 2023, o projeto sobre impostos da equipe econômica do PT, o Partido dos Trabalhadores, ainda reverbera nas mídias. Com projeção de 28% de alíquota, o Brasil pode ter o imposto de valor agregado, o IVA, mais alto do planeta, superior até que a Hungria, que é de 27% na Europa, e acima também dos países da América, como o México e Chile. No Canadá, o IVA é de 5%. A alíquota inicial da equipe econômica era de 26,5%. Nos países mais desenvolvidos, como os europeus, o dinheiro arrecadado volta para a população em forma de serviços públicos, o que em muitos casos não é percebido com eficiência no território do Brasil. A regulamentação do projeto de reforma tributária ainda segue sendo analisada no Senado e só deve ser votada após a eleição de 2024. O IVA, o Imposto de Valor Agregado, é aplicado em 170 países. Amigos e amigas, vamos falar agora sobre o período eleitoral, porque as eleições já estão aí com candidatos se apresentando pelas ruas, pelas praças, pelas feiras. Então temos que falar sobre isso.
Neste ano de 2024 acontecem as eleições municipais, que vão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos a votar no pleito de 2024. Vamos a essa informação essencial. Cerca de 156 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para eleger prefeitos e vice-prefeitos em 5.569 cidades do país, além de aproximadamente 58 mil vereadores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As exceções são o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde não há disputa para prefeito nem para vereador. O primeiro turno das eleições será realizado no dia 6 de outubro, um domingo. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato a prefeito alcançar a maioria absoluta dos votos, haverá segundo turno para esse cargo no dia 27 de outubro. O início da votação será às 8 horas, com encerramento às 17 horas pelo horário de Brasília. No dia 16 de agosto começou a propaganda eleitoral geral, com faixas, bandeiras, distribuição de santinhos, né, populares santinhos, as fotografias dos candidatos, o anúncio em alto-falantes, entre outras formas. No dia anterior foi o fim do prazo para o registro de candidaturas, hein? A programação eleitoral no rádio e na televisão, que se restringe ao horário eleitoral gratuito, ocorre no primeiro turno de 30 de agosto a 3 de outubro. Já para o segundo turno, o período é de 11 a 25 de outubro. Os eleitores que não conseguirem votar no primeiro turno podem justificar sua ausência no próprio dia da eleição, por exemplo, quando se está em outra cidade. Mas, se não fizerem isso, precisarão apresentar sua justificativa até o dia 5 de dezembro. No caso do segundo turno, quem não votar pode justificar a ausência no próprio dia do pleito ou apresentar a justificativa até 7 de janeiro de 2025. Vamos votar com consciência, pensando muito bem, analisando a vida pregressa do candidato, né, suas propostas, verificando se realmente o que ele está falando é verdade. Hoje você tem muitas condições de fazer essa verificação, né? Vamos ser sensatos. Vamos fazer aqui uma catequese para colocar na nossa cabeça a possibilidade de reflexão. No mundo temos que refletir sobre tudo. Por exemplo, quando é que o fiel cristão peca? Você sabe? Você que é cristão? O pecado grave na Igreja Católica é saber, querer e fazer, o que não é recomendado. Então a Igreja não recomenda uma coisa e você vai e faz aquilo sabendo, querendo, você pecou. Saber, querer e fazer, preste atenção. Um homem, por exemplo, disse que se submeteu a uma vasectomia tempos atrás. Ele não tinha conhecimento de que é um procedimento reprovado pela Igreja. Assim, não cometeu pecado, mas se puder reverter a situação, ficará em paz com sua consciência. Viu? Ele não cometeu pecado porque não sabia e só fez porque justamente não tinha esse conhecimento. Outra informação importante para nós refletirmos: grande parte dos casos de violência envolve droga ou bebida alcoólica. Muitos dos casos envolvendo violência entre homens e mulheres contam com um ingrediente preocupante: o uso de entorpecentes ou álcool. Num rumoroso caso de uma morte de mulher em município do interior capixaba,
o autor do crime foi encontrado com drogas ilícitas. Num caso de uma mulher que morreu num hotel de Colatina, também houve consumo de droga pelos envolvidos na efetivação dos atos. E mais um caso de violência mútua entre um casal na Serra, que também teve divulgação ampla na mídia capixaba. Os dois haviam consumido bebidas alcoólicas. E num caso de um sujeito suspeito de agredir uma mulher na Grande Vitória, onde está a capital do Espírito Santo, ambos haviam consumido tóxicos, narcóticos. Gente, temos que analisar isso muito bem, refletir e colocar as pessoas para se distanciarem dos entorpecentes. Agora vamos para a prova de amor divina. Prova divina do amor de Deus. Vamos lá. A cruz é a grande prova de que Deus nos ama. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nós somos pecadores e o salário, o que merecemos pelo pecado, é a morte. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Cristo nos dá a oportunidade de voltar para Deus, conquistando a vida em comunhão com Ele na dimensão eterna. Jesus diz que deixa conosco a sua paz, não a paz mundana, mas a paz espiritual. Temos a liberdade, o livre-arbítrio, e assim as coisas boas e ruins acontecem em nossa vida pelas escolhas de cada um. Com o pecado, houve um desordenamento das coisas que Deus nos deixou, e isso tem consequências. Há um conflito do bem e do mal. O próprio diabo e seus anjos, que se rebelaram contra o Criador, agem na vida dos que não têm fé, carregando-os para serem banidos da presença divina. Daí a importância de orar, de conhecer a palavra de Deus, ou seja, abastecer a alma. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de oração. Se todos nós fôssemos felizes neste mundo, sem qualquer problema, em pouco tempo esqueceríamos completamente de Deus. Por isso temos que superar as adversidades, entendendo que sem Deus nada somos. Pense nisso e vamos nos salvar para a vida eterna quando Jesus voltar. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Acesse Paulo Roberto Maciel, Facebook, blog, YouTube e Instagram. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919, ou @Paulo Roberto Maciel 6/, ou ainda você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.